Oi, gente. Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite. Então, eu vim atualizar vocês o que aconteceu em relação à Belina, né? Que nós retiramos o carro numa situação deplorável, né? E nós fomos até a delegacia, né? Fomos até a delegacia, só que realmente a delegacia não tem o que fazer, só mesmo indo na Defensoria Pública ou colocando num advogado mesmo para a gente estar resolvendo a situação. E nós estávamos realmente muito dispostos a fazer isso. Nós íamos fazer isso. Só que aí assim que nós chegamos em casa, nós recebemos uma mensagem dele, né? Do pintor. Aí ele falou que se a gente colocasse o carro lá na oficina de volta, porque obviamente ele ficou com medo, né, de ser processado, ser prejudicado, essas coisas todas, né? Porque ele viu que a gente estava bem decidido a querer os nossos direitos, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Com essa mensagem, né, ele propôs a gente, não, eu vou pagar a passagem para o Rio, né, para vocês, porque nós dependíamos do carro para ir para o Rio. E mais uma vez, ficamos sem, né, como vocês já viram no vídeo anterior. Aí ele falou: "Não, eu vou pagar a passagem do ônibus para vocês irem para o Rio e vocês coloquem o carro, tragam o carro de volta aqui, que eu vou ajeitar o carro em 10 dias. Eu vou ajeitar o carro e vou fazer, né, a pintura do carro." Aí eu e meu esposo, nós conversamos, né, a respeito disso tudo, que nós sabemos que as nossas leis, né, são muito lentas, né, e os processos também são lentos. E como a gente, além da gente ter o carro para fazer um motorhome, né, ele também é o nosso carro também de trabalho, porque a gente leva os nossos artesanatos. Em dias de chuva é complicado a gente levar tudo numa moto. Também com moto acaba danificando, arranha, né, muitas coisas. Já quebramos coisas também, produtos nossos, né, peças nossas. E o carro nos facilita dessa forma. E enquanto estivesse correndo na justiça, iria demorar muito para a gente conseguir ter o nosso carro rodando normalmente, porque a gente não ia ter dinheiro para colocar o carro num outro pintor. A gente ia ter que aguardar a justiça liberar o dinheiro, ele ter dinheiro para pagar, que isso daí é outra história, né? E a gente não sabe quanto tempo isso daí ia demorar. A gente não sabe. Então, o meu esposo, ele resolveu então levar o carro de volta pro pintor para ele aprontar o carro em 10 dias, né? E aí chegou no 10º dia que ele combinou com meu esposo que iria entregar o carro. Meu esposo foi lá para buscar o carro e o carro não estava 100% pronto, né? Embora ele disse que ele pintava o carro em meia hora, em 10 dias ele não conseguiu aprontar. E aí o carro ainda estava faltando montagem das peças, né, que foram retiradas para poder fazer a pintura. Aí meu esposo chegou lá, ele estava montando o carro. É... O carro, nossa, tá com problema na parte elétrica, não tá acendendo mais os faróis, as lanternas, né? A ré, luz de freio, assim, de forma geral, que nós havíamos pago já um eletricista antes do carro ir para pintura. O carro foi para a parte elétrica, foi feita a parte elétrica. Tava tudo funcionando e não veio nada mais funcionando, né? O teto continuou manchado, a pintura tá cheia
de falhas, né? Que segundo ele disse que quando for levar o carro para fazer o polimento, ele ia fazer o reparo, o conserto disso, né? Deus sabe lá quanto tempo ele vai levar para fazer esse polimento e esses reparos do carro, né? Mais uma vez. Enfim, né? Meu esposo trouxe o carro no estado que tá para casa, né? Ele trouxe. E eu vou estar gravando para vocês um vídeo, né? De como ficou a pintura, dos defeitos que ficaram, de como ficou, né? Eu vou fazer um outro vídeo para vocês para não ficar muito extenso, né? O vídeo também. Mas o que nós aprendemos com isso, né? Nunca pagar as pessoas antecipadamente. Nunca pagar, porque a pessoa ela recebe e ela simplesmente não vai fazer o serviço. E a gente está tomando muito prejuízo em relação a isso. Muito prejuízo mesmo, né? Porque no fim das contas ele não pagou a passagem também, que ele disse que ia pagar. Não pagou. Não pagou a passagem. E é bem complicado, sabe? A situação que, assim, que agora a gente está passando, né? Pelo menos, né? Enquanto o carro não for de novo para o polimento e tomara a Deus não fique lá mais 6 meses novamente, a gente vai poder estar indo trabalhar de carro, não de moto, né? Para preservar mais as nossas peças que a gente está fazendo, né? E, e ver o que meio que vai fazer agora, né, daqui para frente, né? Eu tenho medo de colocar o carro novamente. Eu não voltei mais lá. Não voltei. Porque eu naquele dia, eu xinguei ele de tudo quanto foi nome. E eu ainda estou com muita raiva dele. Se eu voltar lá, eu vou xingar ele novamente. Porque ele não passou de um moleque. E eu disse isso na cara dele, que ele era um moleque, né? Eu não quero ver esse homem mais. Não quero, porque ele me fez muito mal, né? Fez muito mal pra mim. Me prejudicou, nos prejudicou muito financeiramente. Muita coisa mesmo. Porque cada vez que a gente vai pro Rio, a gente gasta no mínimo, 350 a 400 reais. E a gente de carro, a gente não gastaria isso porque a gente não pagaria passagem, né? E ficamos aqui também com visita aqui em casa e a gente não pôde nem passear. Sem carro, como é que se passeia, né? Sem carro, não tem como. E durante esses 10 dias que nós tivemos com visita em casa, a gente também não pôde fazer nada. Então, assim, ele nos prejudicou de diversas formas, né? Financeiramente, de deslocamento com quem estava aqui em casa, é, de uma forma moral, de falta de respeito, né? De consideração. É, a gente se sentiu muito abusado, né? Muito abusado mesmo. Então eu falo, olha, nunca coloquem nada, paguem ninguém de primeira, sabe? Vai pagando devagar. A cada vez que você for ver o carro, se você vê evolução, você dá um trocado. Se você não vê, não dê nada. Não dê nada. Porque as pessoas, elas são sujas, elas são más, elas são ruins, elas se importam apenas com elas mesmas, não se importam com os outros. Aí isso daí também me coloca numa situação também que eu vou parar de pensar nos outros, vou pensar em mim, né? Mas é isso. Eu vim apenas atualizar vocês que nós buscamos o carro sob essa condição que foi feita, né? Que a gente retirou o carro e íamos para a justiça, mas aí ele fez esse acordo lambão, porque foi mais um acordo que também ele não cumpriu, porque a pintura veio toda ruim, não cumpriu com a palavra dele, entendeu? Parece que ele fez um favor pra gente. Entregou o carro meio depenado, assim, algumas coisas caindo, a parte elétrica tudo errado, tudo ruim. O
O carro, inclusive, veio sem freio e a gente não sabe nem dizer o porquê. Por que que o carro veio sem freio, né? Alguma coisa aconteceu, não sei. E esse é o prejuízo que nós estamos tomando. Mas, como nós, né, a gente se propôs também a fazer um vídeo falando, começando do zero, né? A gente vê muitos canais por aí que, começando do zero, tudo perfeito, tá tudo dando certo. Não, não é assim que funciona. As coisas não dão tão certo assim. Talvez para quem tenha dinheiro dê, para quem não tem, não dá, né? Pelo menos pra gente não deu, né? Estamos tendo essa barreira, mas é também para vocês verem também que a dificuldade que passa, né? Porque antes do carro virar um motorhome, ele tem que estar com toda a parte elétrica, mecânica e a pintura tudo ok, né? A parte da montagem do motorhome realmente tem que ser a última. Não adianta você também querer montar um motorhome e para depois você ter que desmontar tudo para poder pintar. Então você tem que pintar primeiro, né? Só que arrumem, por favor, um pintor de verdade, né? Não arrumem uma pessoa desonesta como nós, né, arrumamos aqui. Mas enfim, a gente está mostrando do zero e o zero é esse. O zero é ter ficado sem carro durante 6 meses, é ter colocado o carro no pintor que destruiu mais do que fez, ter tido vários problemas financeiros por conta dessa pintura, inclusive. Dinheiro que nós poderíamos ter guardado para ter comprado coisas para o motorhome, né? Tipo uma bateria, por exemplo, né? Mas, infelizmente, tivemos que gastar para poder suprir as nossas necessidades sem o carro. Também ganhamos menos do nosso trabalho por não termos o carro, levar mais coisas para a feira que nós trabalhamos. Enfim, foi bastante prejuízo. Mas a realidade é essa, né? A realidade é dura. Mas enfim, esse é um vídeo rapidinho que eu vim fazer, só para manter vocês atualizados. E depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como que ficou o carro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo assim lá muito legal, vamos dizer assim. Mas foi um vídeo de atualização, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para estar ajudando a gente. Dá uma curtida também, né? E depois eu vou colocando para vocês mais para adiante tudo que for acontecendo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.